Ele conquistou cidades impossíveis, derrotou impérios gigantescos e mudou o mundo antes mesmo de completar 30 anos, enquanto a maioria das pessoas naquela época mal sobrevivia até os 40, esse homem já tinha criado um dos maiores impérios da história da humanidade. Seu nome atravessou mais de 2000 anos, cercado por lendas, batalhas épicas e mistérios. Mas existe um detalhe assustador nessa história: quanto mais poder ele conquistava, mais parecia acreditar que era invencível. E talvez tenha sido exatamente isso que destruiu tudo. O nome dele era Alexandre, o Grande. E honestamente, a vida desse homem parece roteiro de filme. Alexandre nasceu em 356 a.C., na Macedônia, um reino considerado inferior pelos grandes povos da Grécia. Mas desde pequeno, ele foi treinado para algo gigantesco. Seu pai, Filipe II, era um rei brilhante e extremamente ambicioso. E sua mãe alimentava uma ideia, ainda mais perigosa. Dizia que Alexandre descendia dos próprios deuses. Agora, imagina crescer ouvindo que você nasceu destinado a conquistar o mundo. Mas existe outro detalhe impressionante. Alexandre foi educado por Aristóteles, um dos maiores filósofos da história. Enquanto outros jovens aprendiam apenas guerra, ele estudava filosofia, ciência, política e estratégia. Era uma combinação rara, inteligência brutal e habilidade militar absurda. E então, tudo mudou. Quando Alexandre tinha apenas 20 anos, seu pai foi assassinado. De uma hora para outra, ele virou rei. Jovem, inexperiente e cercado de inimigos. Muitos acreditavam que ele perderia o controle rapidamente. Foi o maior erro que poderiam cometer. Quase imediatamente, Alexandre começou campanhas militares violentas para esmagar rebeliões e consolidar poder. Cidades inteiras foram destruídas para servir de exemplo, e em pouco tempo, toda a Grécia estava sob seu comando. Mas isso era só o começo, porque Alexandre tinha um objetivo muito maior: derrotar o Império Persa. Agora pensa nisso por um segundo. O Império Persa era praticamente a maior potência do mundo naquela época. Gigantesco, rico e extremamente poderoso. Muitos consideravam impossível derrotá-lo. Mas Alexandre não parecia enxergar limites. Com um exército relativamente pequeno, ele atravessou territórios inimigos enfrentando forças muito maiores. E o mais assustador, ele continuava vencendo. As batalhas lideradas por Alexandre pareciam impossíveis. Em várias ocasiões, seus soldados estavam em menor número, mas sua estratégia militar era tão avançada que ele conseguia destruir exércitos gigantescos usando velocidade, inteligência e ataques precisos. E então veio um momento que mudou a história para sempre. Na Batalha de Gaugamela, Alexandre enfrentou Dario III, o imperador persa. O exército persa era enorme. Alguns relatos antigos falam em centenas de milhares de soldados. Alexandre tinha uma força muito menor. Mesmo assim, ele venceu. A derrota foi tão devastadora que o Império Persa praticamente começou a desmoronar. Cidades riquíssimas caíram diante do exército macedônio. Tesouros inimagináveis foram capturados, e Alexandre começou a construir um império colossal. Mas aqui está o detalhe mais impressionante: ele tinha menos de 30 anos. Antes de completar essa idade, Alexandre já tinha conquistado territórios que iam da Grécia até regiões próximas da Índia. Metade do mundo conhecido estava sob seu domínio. E talvez seja exatamente aí que a história começa a ficar assustadora. Porque quanto maior o império ficava, mais Alexandre parecia acreditar que era invencível. Relatos da época dizem que ele começou a exigir tratamento quase divino. Alguns soldados passaram a enxergá-lo não apenas como rei, mas como uma entidade escolhida pelos deuses. E honestamente, depois de tantas vitórias impossíveis,
Talvez até ele próprio tenha começado a acreditar nisso. Só que existe algo que a história sempre prova: nenhum homem é invencível. Depois de anos de guerras constantes, Alexandre finalmente chegou perto da Índia. Mas seus soldados estavam exaustos. Muitos já não queriam continuar marchando para territórios desconhecidos. E pela primeira vez, Alexandre foi obrigado a recuar. Talvez tenha sido o primeiro sinal de que até ele tinha limites. Mas o fim dessa história é ainda mais misterioso. Em 323 a.C., aos 32 anos, Alexandre adoeceu repentinamente. Poucos dias depois, morreu. E até hoje, ninguém sabe exatamente a causa. Alguns acreditam em doença, outros falam em envenenamento. Existem até teorias envolvendo exaustão extrema causada por anos de guerra e excessos. O fato é que o homem que conquistou metade do mundo morreu jovem demais para consolidar tudo aquilo que construiu. E o mais impressionante veio depois. Sem Alexandre, seu império começou rapidamente a se dividir. Generais lutaram entre si, alianças desmoronaram e o território colossal que parecia invencível começou a quebrar em pedaços. Talvez essa seja a parte mais fascinante da história. Um único homem conseguiu conquistar quase o mundo inteiro, mas nem ele conseguiu impedir que tudo desmoronasse após sua morte. E isso revela algo poderoso sobre a humanidade. Grandes impérios podem nascer da força de uma pessoa extraordinária, mas dificilmente sobrevivem apenas sustentados por ela. Agora, eu quero saber sua opinião. Alexandre realmente foi o maior conquistador da história ou sua ambição acabou destruindo tudo que ele construiu? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber o que você pensa. E se você gosta de histórias reais, mais absurdas do que qualquer filme, deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão mostrar os líderes, impérios e batalhas mais inacreditáveis que já existiram.